Olá, eu sou Carlos Henrique do Projeto Ele. Projeto Ele significa escrevendo, lendo e expondo. Eu tenho feito um trabalho desde 2008 aqui na cidade de São Gonçalo, no bairro do Gradim, com alunos e universitários para que eles possam ir desenvolvendo e aprimorando o seu processo de escrita, leitura e também entrosamento junto com outras pessoas, outros escritores, outros autores, e a partir de visitas culturais eles possam também aumentar a sua bagagem cultural, seu capital cultural e aprimorar um pouco mais o processo de escrita. Eu gostaria de apresentar para vocês alguns livros aqui. O livro que dá origem ao nome do Projeto Ele, que é esse aqui, Projeto Ele, uma ideia que deu certo. Vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Junto com o Projeto Ele, eu publiquei esse livro chamado Nossa Herança, que é um livro de teatro sacro na linguagem popular. E os frutos oriundos do Projeto Ele foi a criação de uma editora de pequeno porte, uma editora para que o autora, o escritor, pudesse publicar 20 livros, 30 livros, 40, 50, uma quantidade menor de livros do que normalmente o mercado oferece. Por eu ter passado por essa dificuldade, eu também vi a necessidade de abrir uma editora para ajudar o pessoal a colocar de forma material a sua ideia. Então, esse aqui é um dos livros da editora a Achei Informática. Esse livro daqui é da Malcineia, uma senhora de 82 anos, que escreveu esse livro que traz um título maravilhoso, que é Minha História de Vida. Então, a editora, ela traz assim essa missão, né, de levar para frente e colocar de forma material aquilo que pode estar guardado na gaveta durante muito tempo, né? Quem de nós, ao arrumar a casa ou ao guardar algumas coisas, separar algumas coisas para que fossem jogadas fora ou doadas, a gente não esbarra ali com anotações antigas de tempo de escola ou anotações que a gente queria um dia que se transformasse em um livro e não tinha oportunidade. De repente, a gente se encontra e consegue dar ou materializar esse projeto que pode ter ficado guardado lá na gaveta durante muito tempo. E ao longo dos anos, de 2008 em diante, eu comecei a exercitar aqui no Colégio Francisco Lima e também no CIUG. Eu comecei a fazer o estágio supervisionado. E no meio dessa preparação do estágio supervisionado, na minha época de universidade, eu notei que eu ficava muito tempo parado. Ficava das 8 da manhã até as 10 e depois retornava em sala de aula às 10h30 e até às 12, 15 para as 12 mais ou menos, né? E chegando aí nesse período, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E numa noite veio uma ideia de que ali em sala de aula estavam grandes escritores. Eu olhava para aquelas crianças, aqueles adolescentes e jovens e via ali grandes escritores que ainda não tinham tido a oportunidade de que alguém fosse lá e falasse: olha, você escreve, você tem talento, você tem um dom, ó, você é chamado a escrever conto e o teu estilo de poesia, você é chamado mais à ficção, olha, você tem um jeito para novela, você tem um jeito de escrever teatro. E aí veio a ideia de montar um encontro semanal com esses alunos e no meio do caminho eles terem contato com outros autores da cidade aqui de São Gonçalo. E no último encontro, esses autores eles pudessem estar presentes na escola e nas escolas para poder ouvir, ver e presenciar a escrita desses alunos. E aí surgiu a ideia do projeto Ele. O nome Ele significa escrevendo, lendo e expondo. E ele surgiu de uma aula do professor, quando falava sobre os pronomes, e aí veio ele. Falei, nossa, gostei. Faltava um nome para dar ao projeto, que será Ele. Projeto Ele.
escrevendo, lendo e expondo. E assim veio a materialização da ideia para o surgimento do Projeto Ele, uma ideia que deu certo. E junto com esse livro, eu trago na capa do livro aqui um desenho que você está vendo aqui, que é o desenho de um grilo, né? Tá dando para ver aqui, é o desenho de um grilo. E esse grilo, ele tem também uma história, porque quando o projeto acontecia lá no CIUG, havia em conjunto uma oficina de desenho. Havia um espaço chamado Casa Brasil, e lá na Casa Brasil havia a sala de leitura, e na sala de leitura uma oficina de desenho. E eu pedi que um dos alunos, um dos participantes, o Bruno César, ele fizesse o desenho da capa, porque eu havia saído de uma reunião no Francisco Lima com a Estela, e lá nessa reunião, enquanto nós conversávamos, pousou um grilo na janela. E aí ele ficou ali acompanhando o bate-papo meu com a Estela e a Ana Paula. E aí veio a ideia ali, a gente conversando, de colocar um grilo como mascote do Projeto Ele. E assim foi feito. Chegando lá, conversando com o Bruno, ele desenhou o livro. E recentemente, um amigo, um casal de amigos, eles falaram assim, olha, logo mais eu vou à casa para poder te presentear, que eles já haviam adquirido o livro. E aí eles trouxeram para mim, ó, aqui, ó, um bonequinho em 3D, tá vendo? Ele é todo feito em espuma. Então, é um boneco, é um trabalho totalmente artesanal, um trabalho maravilhoso. Ele é 100%, todos os lados que você puder olhar, ele é de fato todo trabalhado mesmo na espuma. É um trabalho feito por um casal, Fernando e Fernanda Maia, em que apresentam para nós assim, uma possibilidade da gente tirar a nossa ideia 2D e transformar essa ideia em 3D. Sabe? E aí o projeto começou a ganhar forma, porque quando chegava para fazer o bate-papo com eles, já tinha um mascote. E aí participar das feiras literárias, ir às escolas para poder falar do projeto, reunir a gurizada ali em 2, 3 dias, a gente fazer aquela oficina super animada, empolgada, com a produção em massa, e aí já levava o mascote do Projeto Ele, então o papo fica bem animado, a gente puxa pela curiosidade do participante, e assim foi. O Projeto Ele foi tomando volume, e a cada encontro a gente escrevia. E aqui, esse livro é um livro de relatos sobre os acontecimentos na sala de aula com os alunos do Projeto Ele. E aqui eu trago alguns textos meus em que nós escrevemos juntos. Existem vários textos. Tem um texto que eu gosto muito, que é um texto que eu gostaria de partilhar com vocês e fazer também uma provocação no final do texto, porque a literatura ela mexe na vida da gente. A escrita, ela move a gente, porque a minha história começou lá atrás, com os meus 8 anos, no Francisco Lima, quando um dos colegas de sala de aula ele foi chamado para fazer a leitura do poema Retrato de Mãe, só que na hora ele não quis ir. E aí a professora perguntou, tem alguém que queira ler, fazer uma homenagem às mães? Eu falei, eu quero. Levantei a mão, falei, quero. E lá atrás eu comecei a minha primeira experiência lendo o poema Retrato de Mãe, eu não parei nunca mais, porque eu percebi, no momento em que eu fazia aquela leitura, as pessoas se emocionavam, sabe? Que as mães estavam presentes ali para receber a rosa com o poema, que na época, lá atrás, foi rodado no mimeógrafo. Estava lá com aquele datilografado na máquina de escrever e rodado no mimeógrafo. E ali, aquela forma singela tocou o coração das pessoas através da minha leitura. E eu percebi que a escrita, junto com a fala, ganhou uma força muito grande. E a partir dali, nos meus 8 anos, eu comecei a me interessar e comecei a escrever. E eu quero partilhar com vocês esse texto chamado Cor e Arte. E você depois vai mandando para mim aí o resultado da proposta desse texto, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar as redes sociais por onde você vai poder mandar, enviar a resposta desse texto. Tem até aqui no fundo, se você já quiser ir tomando nota. Cor e arte.
Ao passar pela vida de alguém, qual a cor que você deixa? Preto de raiva, mergulhado no ódio? Amarelo como o sorriso por ter feito algo entristecedor? Verde de vida e esperança por poder amanhecer mais um dia? Vermelho de tristeza por ter feito o outro chorar? Azul da tranquilidade no céu e no mar da presença de Deus? Branco, não de paz, mas sem história nem vivência que possa orgulhar alguém? Transparente de conteúdo, sem desejo nem estímulo de viver? Qual a sua cor? Se ela não está aqui, escreva o seu nome, a sua cor e o que ela representa para aqueles que estão à sua volta. Qual a sua cor? O meu nome é Carlos Henrique. A minha cor é azul marinho. Com ela, levo força e coragem para quem está à minha volta. E aí vem a pergunta: qual é a sua cor? E o que ela representa para você? Então, responde para mim, pode marcar nas redes sociais aí do Facebook, @Projeto Ele, no Instagram, @Projeto Literário Ele. Marca, manda lá para mim, e o Instagram também da editora, que é @AacheiInformática. AHAcheiInformática. Diz para mim qual é a sua cor e o que ela representa para você. Combinado? Então aguardo o teu retorno aí pelas redes sociais, mandando para cá, ou então também você pode mandar aí pelo WhatsApp, pelo 21 99322 9504. E aí vem assim a pergunta, né? Você tem um texto para publicar? Você tem uma ideia para colocar em prática? Você tem algo aí guardado que você quer transformar em um livro físico ou em um livro digital? Então, algumas pessoas já passaram aqui pela Achei Informática, pelo projeto Ele, e fizeram a sua ideia se tornar realidade. Essa daqui, ó, é a última ideia, é o último livro publicado pela Achei Editora. Tem como título O Príncipe Sabichão. Sabe, é um livro extraordinário que ele vem desmistificar as questões existentes no imaginário de todos nós. É uma história para capacitar as crianças e ajudar os adultos a entender na prática o conceito de altas habilidades ou superdotação. Então, assim, esse livro ele é fantástico, é o último lançamento da editora Achei Informática. Então, assim, o meu trabalho que começou lá atrás, apenas divulgando, reunindo pessoas, hoje está dando para ajudar as pessoas também a tornarem as suas ideias palpáveis, tanto na forma física quanto também no formato digital. Então eu quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aqui para poder falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da minha jornada, do meu chamado, e convidá-los também, porque 2 vezes no ano eu realizo, pela página do Projeto Ele, 2 semanas de letra, em janeiro e em junho. Então vocês já são meus convidados a participar conosco pelo @Projeto Ele no Facebook e também no YouTube, que é Projeto Ele, a participar conosco na Semana Literária, uma Semana Literária extraordinária. Que aí no meio da escrita vem também essa ideia de resgatar os temas, as questões das semanas literárias que eu experienciei na universidade, passava também no período de aulas presenciais, a gente fazia aquele café literário, batia aquele papo gostoso, e aí agora, nesse formato digital, eu tenho feito 2 vezes no ano esse encontro, tá bom? Então, janeiro e junho é o meu convite para 2022, e agora, para o final do ano, para dezembro, estamos organizando um grande encontro chamado Natal Literário. Vai ser imperdível, eu já conto com a sua presença. Muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos, fomentando a cultura e levando para frente a frase principal aqui no livro do Projeto Ele, que é: acredito no poder da escrita como ferramenta de transformação da sociedade.